Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, do versículo 1 em diante. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos, 7 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Diga, nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Diga assim: não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Diga assim: lançai a rede para a banda direita. Diga: lançai a rede para o lado direito. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu-se com a sua túnica, cingiu-se, quer dizer, vestiu-se, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Diga, grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Diga assim: terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Diga, discípulos. Depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a este? Mais do que a estes? Mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe
Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando era mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde você queria, ou querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro vai te vestir e te levará para onde tu não queiras. E isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Diga: com que morte havia ele de glorificar a Deus. Diga: glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascia se recostara sobre o seu peito. Qual é o nome desse discípulo? João. O que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Ei, Pedro, sempre se metendo em assunto que não está chamado ele. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Enfim, eu chego aqui ao final dessa série de 35 ministrações sobre os milagres realizados por Jesus. 35 vezes nós estudamos sobre os milagres registrados nos 4 evangelhos. Esse é o último, o 35º milagre que foi realizado por Jesus Cristo, que está registrado nos 4 evangelhos. Este milagre aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscita e aparece em primeiro lugar a Maria Madalena, ainda no jardim, aonde estava localizado o sepulcro em que Jesus fora sepultado. Você encontra isso no Evangelho de Mateus, ou melhor, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. Pela segunda vez, Jesus aparece no mesmo dia, agora em Jerusalém, novamente a Maria Madalena e a outra Maria. Essas mulheres estavam indo apressadamente para contar que Jesus havia ressuscitado. Alguns intérpretes entendem que esta aparição, tanto a primeira quanto a segunda,
possa ter acontecido simultaneamente, mas a Bíblia faz referência disso. Pela terceira vez, Jesus agora aparece aos discípulos, aos 2 discípulos. Ele deixa Jerusalém e vai em direção a Emaús. E no caminho de Emaús, ele se encontra com 2 discípulos que iam conversando o assunto do momento, que era a morte por crucificação de Jesus. Jesus caminha com eles, eles não reconhecem. Jesus entra na casa deles e na hora de orar pelo pão, Jesus se revela a eles. E no mesmo instante, Jesus desaparece. A 4ª vez, Jesus, ainda no dia da ressurreição, ou no domingo da ressurreição, Jesus apareceu a quem? A Pedro, em Jerusalém. Dos 4 evangelhos, Lucas é o único que registra esse detalhe. Está no evangelho de Lucas, o capítulo 24 e o versículo 34, que diz assim: os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão, ou a Pedro, ou Simão Pedro, é a mesma pessoa. Então veja que Jesus se apresenta a Pedro. Pela 5ª vez, Jesus aparece também agora aos 10 discípulos, numa casa em Jerusalém, ainda no domingo da ressurreição, no dia em que ele ressuscitou. A reunião aconteceu em um lugar, ou em um cenáculo, ou em um quarto, e as portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Jesus, milagrosamente, se coloca no meio deles, ainda com a porta trancada, e diz: paz seja convosco. E assoprou sobre eles e digo: recebam o Espírito Santo. Naquela reunião não estava presente Tomé. Então Jesus marca uma outra reunião para o sábado seguinte, ainda em Jerusalém. Ou seja, uma semana depois, Jesus aparece também numa casa, ainda em Jerusalém. As portas estavam trancadas. Jesus se coloca no meio deles e mais uma vez diz a eles: paz seja convosco. E aí chamou a Tomé e disse: Tomé, você faltou no culto da semana passada, então eu quero te convidar, porque você não está acreditando no que os seus irmãos viram aqui a semana passada. Então eu vim aqui hoje para mostrar que sou eu mesmo. Tomé, coloca a mão aqui, ó, na minha mão, veja a marca dos cravos. Tomé, olha aqui o meu lado, que foi furado. Agora, porque você vê, você crê. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E aí Tomé então se converte e diz: Senhor meu e Deus meu. E agora, pela 7ª aparição, ou pela 7ª vez, Jesus aparece a eles na praia
do mar da Galileia. Algum tempo depois, ele aparece. A Bíblia diz, e eu gosto muito dessa expressão. Na verdade, a expressão é essa, do versículo 1 do Evangelho de João. Que bom que você está com a sua Bíblia aberta. Capítulo 21 e o versículo 1. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, é o mesmo lugar. E manifestou-se assim. Essa expressão manifestar aqui, o sentido original desta palavra é que essa manifestação foi algo sobrenatural. Eles não estavam aguardando isto acontecer. Jesus apareceu no meio deles. Jesus se manifestou no meio deles. E estavam juntos Simão Pedro, o Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Ou seja, há um total de 7 discípulos. Quem são esses discípulos? Aqueles discípulos a quem Jesus chamou lá na praia. E Jesus os cognominou, deu nome a eles de apóstolos. Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e outros 2 discípulos que a Bíblia não diz ou não revela os seus nomes. Um total de 7 discípulos. Esses 7 discípulos estavam fazendo o quê? Estavam pescando. Por iniciativa de quem? De Pedro. Jesus já havia aparecido a Pedro lá na casa. Jesus apareceu a Pedro de novo na casa. Jesus apareceu a Pedro pessoalmente. Mas mesmo assim, Pedro tomou uma decisão. Disse: vou voltar para a vida de pescador. Vou pescar. Disse-lhes Pedro, Simão, versículo 3: vou pescar. Vou pescar. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte: para mim já deu. Vou voltar de novo para a vida material. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado durante 3 anos se resumiu na história da vida de Pedro a esta expressão: vou pescar. Jesus havia feito tudo, ensinado tudo, revelado a tudo. Jesus chegou a ponto de dizer: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro que subiu lá no monte da transfiguração, que teve aquele encontro glorioso, que ouviu a voz do Senhor que bradava entre as nuvens, dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu sinto prazer, a ele ouvi. Não ouçam Moisés, não ouçam Elias, não ouçam os profetas, não ouçam os patriarcas, ouçam a ele. Depois de todo o investimento e horas a fio, depois
depois de ele reconhecer, ou ver, melhor dizendo, de presenciar Jesus sendo recebido em Jerusalém, no auge da glória, e os moradores de Jerusalém e até as crianças bradavam dizendo: Hosana, Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Depois de ir para Jesus no jardim do Getsêmani, e ali acompanhar com Jesus os momentos de aflição e de angústia, Jesus dizendo, e já havia avisado a eles o que haveria de acontecer. Depois de Pedro arrancar a espada e tentar matar a quem estivesse por perto, e decepar a orelha de Malco, e ver Jesus colocando a orelha de volta no seu lugar, restaurando os sonhos de Malco. Depois de todo este investimento de horas a fio, de anos a fio, Jesus os preparando para dar continuidade. Jesus havia dito, e Pedro havia participado dessa reunião: eu vou para o Pai, mas quando chegar lá eu vos enviarei outro Consolador, que virá, e Ele estará convosco, e Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Depois de tudo isso, qual foi a decisão de Pedro? Vou pescar. Vou pescar. Vou pescar. Vou pescar. Vou voltar à velha vida. Sabe o que isso nos ensina? O que eu tenho aprendido da forma mais difícil, talvez essa seja a parte mais difícil do ministério, é quando você investe e dá tudo de melhor que você tem, ensina tudo que você pode ensinar, investe o máximo que você pode investir na vida espiritual de alguém, esperando que esse alguém, no momento em que você precisar, ele vai comparecer, não vai negar, e mesmo se negar, não vai abandonar. E depois que você faz tudo, a resposta que a pessoa tem é essa: vou cuidar da minha vida. Não valoriza nada do que você fez, do que você investiu, das horas que você gastou a fio, das orações, dos ensinos, da doutrina, do exemplo, da admoestação, do direcionamento, do norte, da mentoria, tudo. A hora que você vai esperar o resultado de tudo aquilo que você investiu, a pessoa vem e diz: vou pescar. Em outras palavras, vou cuidar da minha vida, vou tratar dos meus interesses. Só faço aquilo que me é conveniente. Essa é a parte mais dura da vida ministerial. É quando você faz de tudo para a pessoa dar certo e ela dá errado. A impressão que você tem é que
não valeu a pena o esforço todo que eu fiz. E sabe qual é a pior parte? É muitas vezes o desânimo que vem e a vontade de não acreditar mais em ninguém. Vou pescar. Na hora que você espera um gesto de fidelidade, um gesto de companheirismo, um gesto de amor, a resposta que você recebe é essa: vou cuidar da minha vida. Vou pescar. A única coisa que me conforta, e conforta-nos a nós que somos pastores, é porque isso aconteceu com Jesus. Isso é que nos conforta. É porque se aconteceu com Jesus, se acontecer comigo está tudo certo. Vou pescar. E o pior é que Pedro não fez isso sozinho, ele acabou influenciando os outros. Essa é a desgraça. Então você vai cuidar da sua vida, também vou cuidar da minha, também vou cuidar da minha, também vou cuidar da minha. Então vamos cuidar da nossa vida. O homem ficou com a gente aqui, acabou os tempos de fartura, acabou o tempo dos milagres, acabou o tempo da manifestação de poder, acabou-se as multidões. Vamos cuidar da nossa vida. Foi bom enquanto durou. Vou pescar. Sabe o que esse texto está nos ensinando? É que por mais que a gente faça, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente ame, a resposta muitas vezes que nós recebemos é ingratidão. É as costas viradas para a gente. Ô Pedro, fiz tudo que eu podia por você, Pedro. Te treinei para isso. Eu preciso continuar. Eu preciso ascender os céus. Quem vai tomar conta da obra? Quem vai cuidar da obra? Quem vai continuar espalhando a mensagem? Quem estará ministrando a palavra? Quem vai expulsar os demônios? Curar os enfermos? O que de graça recebeu, de graça dá. Agora chegou a tua hora, Pedro. Eu trabalhei em vocês para isso. E a resposta que você me dá é essa, Pedro. Vou buscar. É por isso que tem muitos pastores que estão amargurados, feridos, machucados, doentes, porque a dor da ingratidão é a pior dor que existe. Vou pescar. Quando você vê alguém que está cuidando dos seus interesses, que só olha para o seu umbigo, que só pensa em si, que está arrumando um jeito de criar uma situação, para na hora que haja talvez uma outra vulnerabilidade,
virar as costas e cuidar da sua vida, não se assuste com isso. Não se assuste com isso. Isto aconteceu com Jesus. Disseram ele também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Lembra lá na chamada de Pedro, Tiago e João, quando eles estavam pescando, foram trabalhar e trabalharam a noite inteira lá no início. Eles vazaram uma noite inteira e nada. Quando você está fora da vontade de Deus, você vai trabalhar a noite inteira e não vai arrumar nada. O tempo parece que está bom, o mar está parecendo que está para peixe. Você vai trabalhar a noite inteira. A noite aqui pode significar a tua vida inteira. A pior coisa do mundo é você trabalhar a vida inteira para o Senhor, e quando chegar no dia do acerto de contas, Deus olhar assim e diz: não tem nada, eu não tenho nada para ti. Mas como assim, Senhor? Em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome eu ganhei almas, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Ele disse: você falou bem, no teu nome, no meu nome, eu não te conheço. Por quê? Porque você só cuidou dos seus interesses. Eu não tenho nada para te dar. Eu nunca vi uma pessoa que entra num estágio de rebelião dar certo na vida. Às vezes até aquilo que faz fica até algum fruto, porque não é ele, é Jesus. Mas no final da vida ele chega sem nada. É como trabalhar uma noite inteira e não apanhar nada. É muito barulho, mas resultado nada. É muita técnica, mas resultado nada. É muito reteté, mas resultado nada. Mas resultado nada. É muita pregação, mas resultado nada. É muita euforia, mas resultado nada. É muito marchar com varão, mas o resultado nada. Trabalharam a noite inteira e nada apanharam. Quando você trabalha fora da vontade de Deus, não funciona. Não vem. Deus desvia os peixes. Você vai ficar só com a sua rede e vai voltar com ela para casa vazia. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que é isso? Trabalhar a noite inteira e não apanhar nada. Tendo trabalhado a noite inteira, nada apanharam. Irmão, coisa mais triste do mundo é isso. Pessoa chegar no fim da vida com um sentimento de vazio. Queria tanto e não arrumei nada. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. Tudo que não vem com sacrifício e com obediência é como pescar e não arrumar nada. Você vai chegar no final da sua vida com as mãos vazias. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus, todo mundo vai encontrar um dia com Ele. Quantas almas eu poderia
a Jesus ou ao Senhor apresentar. Nada apanharam. Nada apanharam. O barco era bom, a rede era boa, os pescadores aparentemente era bom, o mar é bom. O problema é que quando está fora da vontade de Deus, você pode ter mar bom, barco bom, rede boa, você vai trabalhar e não dá nenhum resultado. Por quê? Porque aquelas almas que você ganhou foi Jesus que fez. Aquelas pessoas que você orou foi Jesus que curou. Como você não trabalhava para Ele, trabalhava para você, na hora do resultado, o dia que você vai fazer a sua conta, naquela noite nada apanharam. Diga comigo isso. Naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou Jesus estava esperando na praia. Esse é o Jesus que nós servimos. Apesar da cara feia, apesar do nosso mau gosto, Ele não desiste da gente. Ele sempre está na praia nos esperando. Mas você sabe o que aconteceu? E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Irmão, 3 anos dormindo, jantando, andando, trabalhando. Jesus aparece. E a Bíblia diz: eles não conheceram que era Jesus. Irmão, aí é fim de linha. Aí é fim de linha. Eu fico imaginando Jesus homem, olhando aquilo e disse: mas não é possível. Eles estão muito ruins mesmo. 3 anos eu cuidando deles, amando eles, e agora nem me conhecer eles não conhecem mais. Sabe por quê? Quando você passa uma noite inteira fazendo e cuidando só das suas coisas, você perde totalmente a percepção de quem é Jesus. Ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se despojou de si mesmo, foi tomado na forma de servo, e como servo ele foi fiel até a morte, e morte de, sendo rico, se fez pobre, por amor de todos nós. Jesus aparece na praia, mas os discípulos não conheceram que era. Irmão, cuidado com os Pedros, eles vão te levar para longe de Jesus. Cuidado com esse tipo de gente, porque senão você vai chegar no final de tudo não sabendo nem quem é Jesus. Essa é a parte mais ruim da história. Os discípulos não conheceram que era Jesus. Os discípulos não conheceram que era Jesus. Os discípulos não conheceram que era Jesus. Por quê? Eles estavam tomados de incredulidade,
de frieza espiritual, de indiferença. Tudo aquilo que eles haviam aprendido, eles não tinham guardado nada no coração. Eles estavam preocupados com o oba-oba, com o resultado imediato. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda. É como aquele adágio popular: me diga com quem você anda, e eu te direi quem você é. Procure na igreja os irmãos mais fervorosos. Procure os fiéis. Não vai na onda da turma do oba-oba. Não vai na onda da turma do Revelation. Não vai na onda da turma do barulho. Procure os fiéis. Procure os obedientes. Procure aqueles que conservam a boa doutrina. Ande com aqueles que têm temor a Deus. Ande com aqueles que são amigos de Jesus. Gente que tem história, gente que tem tempo, gente que tem credibilidade. Anda com esse tipo de gente. Procure os antigos. Se aconselhe com os antigos. Ande de acordo com os antigos. Procura por aqueles que são obedientes. Para não chegar no final da vida, você não saber nem mais quem é Jesus. Você fez uma confusão tão grande, você não sabe mais quem é Jesus no meio da confusão. Quando a pessoa não é fiel, o ministério dele é desse tamanhozinho. É vida curta. Disse-lhe, pois, Jesus, depois de tudo isso, ó Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Jesus teve muita dificuldade para mudar o coração de Pedro e dos seus discípulos, mas tem uma coisa que Jesus não deixou acontecer. Não deixou acontecer que Judas, que Pedro e os demais discípulos mudassem o que estava no seu coração. Não permita que nenhuma dessas pessoas que estão indo para longe de Jesus mude o teu coração. Jesus continuou tratando eles como filhos. Meus filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Então Jesus lhes disse: lançai a rede. Entra de novo no mar. Jesus fez como se fosse um ato de reminiscência. Vamos voltar lá atrás, quando vocês começaram. Lança a rede no mar. Só que vocês façam o seguinte: lança a rede do lado direito. Lança a rede do lado. Diga: lança a rede do lado. Lança a rede do lado. Lança a rede do lado direito do barco, e vocês vão achar os peixes que vocês vazaram a noite inteira. É
só fazer a coisa direita, é só fazer a coisa certa. Se fizer do jeito que eu estou mandando fazer, vai dar certo. Se não der certo, a responsabilidade é minha, mas eu estou dizendo a vocês que vai dar certo. Lança a rede do lado direito. Lança a rede do lado direito. É muito mais do que lançar à esquerda ou à direita. O que Jesus está falando é o seguinte: lança a rede do lado das coisas certas. Não espere resultados fazendo as coisas do seu jeito. Espere a minha orientação. Espere a minha palavra. Espere o meu comando. Faça as coisas certas e tudo dará certo. Aleluia! Lança a rede do lado direito. Aleluia! A nossa vida tem que ser pautada pelas coisas direitas, pelas coisas certas. Faz a coisa certa que dá certo. Obedeça o comando que vai dar certo. Porque se não der certo, o problema não vai ser seu. É problema de quem comanda. Mas quem comanda sabe onde é que estão os peixes. Lança a rede do lado direito. Quem comanda está vendo o que você não está vendo. Era como se Jesus estivesse dizendo: parem, vocês estão fazendo tudo errado. Trabalharam a noite inteira, não arrumaram nada. Faz as coisas certas. Entra de novo. Não precisa ir lá para o meio do mar não. É uns 100 metros aqui para dentro. Quando chegar ali mais ou menos 100 metros na frente, joga a rede do lado direito. Sempre tem muita fartura, tanto espiritual quanto material, quando se lança do lado direito. Estevão viu Jesus sentado à sua direita. O ladrão que foi perdoado estava do lado direito. Lá na separação dos bodes das ovelhas, as ovelhas estarão do lado. E ele dirá àqueles que estão à sua: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Já está tudo, faz a coisa certa. Não é da tua cabeça, seu besta. Deixa de ser desobediente. Não precisa dessa zoada toda. Não precisa dessa coisa de aparência que parece que está tudo certo, mas não está. Meu Deus. Faz a coisa direita. Porque quando você faz a coisa que está do lado direito, quem está no comando está sentado na praia, mas da praia ele está vendo onde é que está o peixe. Ele sabe onde é que estão os cardumes. Quer mais? Da praia ele comanda a natureza. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Quem pode levantar sua mão e glorificar a Ele? Faz a coisa certa. Quando eles lançaram do lado direito, a Bíblia diz que a rede, imediatamente, eu gosto dessa palavra, é uma coisa extraordinária. Está
Aqui, ó, lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Eles só fizeram assim, ó, puf, no que jogaram lá. Da praia ele deu comando e diz: eu só quero peixe grande. Nessa rede não é para entrar nem uma piabinha, nem uma manjubinha, nem uma sardinha. É só peixe grande. Só peixe grande. Louvado seja o nome do Senhor. Ao redor daquele mar, o Senhor foi buscar os peixes grandes, e os peixes grandes obedeceram o comando do Senhor e entraram na rede. Quando você obedece, os peixes grandes vêm sem você fazer malabarismo. As coisas acontecem naturalmente. É só fazer a coisa certa. Eu tenho experimentado isso na minha vida. A minha vida é marcada por isso. A minha vida tem sido marcada por isso. Eu tenho experimentado o sobrenatural de Deus, porque eu nunca fiz as coisas da minha cabeça. Eu sempre estive debaixo de comando. Eu sempre procurei respeitar as autoridades. De vez em quando, Deus prepara uma mesa para mim no deserto. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe por quê? Quando você tem comunhão com Deus, você trabalha menos e produz mais. Quando você não tem comunhão com Deus, você trabalha muito e não arruma nada. É um sentimento de vazio. Mas quando você está na vontade de Deus, Deus prepara essas mesas, bota a gente para sentar na cabeceira, e bota os adversários para assistir. E os adversários ficam tudo com inveja, ficam tudo doido, latindo que nem cão. Como é que pode? Que miséria é essa? Onde é que já se viu? Por que não avisou a gente? Por que não convidou? Por que isso? Por que aquilo? E Deus está dizendo: senta nessa mesa aí. Vou jogar perfume em cima de você, e esse perfume vai vazar. Unges a minha cabeça com óleo. Olha aqui, é perfume, óleo da consagração. Mas você só experimenta isso quando você está debaixo de autoridade. A Bíblia diz assim: lançando as redes, já não podiam tirar pela multidão de peixes. E a Bíblia está até o número de peixes. Foram 153 grandes peixes. Naquela noite foi só peixe grande. E ainda Jesus ainda mandou contar, diz: conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contagem final: 152. Não, começa de novo. 1, 2, 3, 75. Perdeu. Começa de novo.
Relatório final. 153. Eles trabalharam a noite inteira e só trouxeram lixo na rede. Mas quando você lança a rede do lado certo, Deus manda o peixe entrar na rede. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Diga para alguém que está do seu lado: quando você lança a rede, você só traz lixo. Mas quando você obedece a Jesus e lança a rede no lado certo, Jesus manda o peixe encher a tua rede. E depois ele manda você contar, para você saber que quem pesca pode ter experiência, mas quem é o dono do mar é que determina quantos peixes vão entrar na tua rede. Numa investida só, trabalharam a noite inteira, não arrumaram nada, mas numa investida só, puxaram. Quando puxaram, e aconteceu um segundo milagre. Sabe qual é? Aqui foi 2 milagres. O primeiro foi os 153. E o segundo milagre, sabe qual foi? A Bíblia diz aqui: lançaram, pois, as redes e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E disse Pedro: ouviu, era o Senhor, cingiu a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros dos discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase uns 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo desceram a rede, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Mas o que eu quero destacar é isso aqui, ó. Versículo 11: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Diga comigo: não se rompeu a rede. Você sabe o que significa isso? É que quando você faz as coisas de acordo com o comando de Jesus, a tua rede fica cheia e ela não se rompe. Você não perde um. Diga para alguém que está do seu lado: quando você obedece o comando de Jesus, a rede fica cheia e você não perde nenhum. E o melhor, sabe o que é? A sua rede não se estraga. A pior coisa do mundo é um pescador estragar a rede. Aleluia, 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 aleluia. Quando você trabalha com as coisas certas, quando você faz as coisas direito, você vai colher uma grande colheita e a sua rede não vai se estragar. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Não é a tua força. Quem cuida dos peixes sou eu. E quem cuida da tua rede sou eu. Acontece mais um mistério aqui. É porque quando eles voltam para lá, Jesus diz assim: quando voltaram, Jesus diz: arrumaram alguma coisa?
Não, pescamos nada. Jesus disse: vai lá, joga a rede do lado direito. Eles foram. Quando eles voltaram, Jesus já estava com o churrasco pronto. Quando você obedece, o peixe, além de encher a tua rede, ainda vai para a praia e se apresenta a Jesus e diz: estou aqui para matar a fome dos teus servos rebeldes, que bateram a noite toda e não arrumaram nada. Jesus volta e Jesus fica de churrasqueiro para eles. Quando você obedece a Deus, quem prepara a tua comida é Jesus. Quem prepara a tua refeição é Jesus. Eita, peixe bom. Jesus chama eles e diz: vinde jantar. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Primeiro eles não conheceram ninguém, nenhum conheceu que era Jesus. Agora, quando Jesus se revela, eles dizem: gente, não vamos nem falar nada, fica todo mundo calado, todo mundo já sabe que é Ele. Quando você está fora da vontade de Deus, você não conhece quem é Jesus. Mas quando você obedece a palavra de Jesus e faz as coisas da maneira certa, você não vai ter dúvida de que o que está acontecendo na sua vida é por causa da presença dEle. E sabe o que é mais fantástico? Ele vai estar te esperando na praia. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas, irmãos.